minha. Não foi assim. Por que estão me perguntando de novo, né? E o doutor da lei responde: e quem é o próximo? Mais uma pergunta, né? Que vai todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Todos estamos bem, né? Porque só de nós estarmos na nossa existência, aceitando a nossa encarnação, já estamos fazendo a vontade do Pai que está no céu. Não em tudo, lógico, porque ainda estamos em aprendizado. E o próprio Deus sabe isso sobre nós. Jesus sabe isso sobre nós, que todos nós estamos em aprendizado. Tanto dessa lei maior, quanto de todas as outras leis. Então, aqui, né, a gente vai estudar esse mandamento e essa pergunta e toda essa centena de princípios que existiam ali nas obras, na Torá, que era estudada por esses doutores da lei, né, que eles ficavam sempre muito apegados ao material, a todos os rituais, a todas aquelas regras que existiam na Torá. Porém, Jesus estava trazendo algo que transcendia todas aquelas minúcias, aquelas coisinhas, o que você deve vestir, o que você deve comer, como você deve fazer, preservar o dia de sábado, como você deve tratar seus pais, como você deve higienizar suas mãos antes de comer. Regras de higiene também estavam na Torá, porque era importante naquele tempo que as pessoas fossem regradas dessa forma. Estavam diante de uma sociedade em estado primitivo ainda. É uma sociedade que já tinha entendido que existia um Deus único, mas eles vinham do total primitivismo da existência. Eles vinham da escravidão, né? Todo mundo sabe Moisés, foram escravizados, Moisés foi lá libertá-los da escravidão e andou com esse pessoal 40 anos no deserto. Se você não lavar as mãos depois que você faz as necessidades, na hora de comer, você vai ter vários tipos de doenças, infestações sanitárias. Então, algumas leis, fora o decálogo, que foram as inspirações divinas que Moisés teve, os 10 mandamentos que todos nós conhecemos, fora essas, todas as outras leis que estão lá em Deuteronômio, que estavam na Torá, que estão na Torá, que é a religião que segue, eram de organização de um povo, de organização da vida daquele povo. E tem uma parte de organização moral, mas nem tão moral assim, porque mandava que apedrejassem a mulher que traísse o seu esposo, ou que de alguma forma se visse em um segundo relacionamento, vamos dizer assim. Então a moral ainda estava também em construção, assim como a sociedade está construindo. Assim como nós estamos agora nos preparando para um momento de existência social, onde nós vamos precisar modificar algumas das nossas legislações devido ao fenômeno, por exemplo, da misoginia, dos red pills. Vamos precisar alterar a nossa legislação para abarcar esse fenômeno social. De alguma forma, a sociedade terá que discutir esse tema para criminalizar, porque é a única forma que nós conseguimos ainda. Mas é claro que a informação que nós estamos recebendo faz com que a gente mude de alguma forma a postura em relação aos nossos filhos. Quem tem consciência precisa mudar a postura em relação à criação dos nossos meninos, para que eles não reproduzam esse machismo doentio, essas situações, né, que estão acontecendo e todo mundo sabe. Eu estou falando isso por causa das leis. O doutor da lei estudava essas leis todas. Algumas leis fazem parte do que Deus ensinou, do que Deus enviou de inspiração para Moisés, que foi escrito, mas as outras são fenômenos sociais, assim como. E essas todas as outras, Jesus não dava muito importância, né? Ele estava concentrado nessa, tanto que ele diz, toda a lei e os profetas se resumem a esses dois
esse é o primeiro e realmente o mais importante. Então vamos seguindo, porque essa pergunta era só porque eles tinham aquela ideia de estar sempre testando para ver se Jesus era crucificado antes da hora, para ver se eles achavam uma forma de fazerem cair em uma cilada. Aí eu trouxe uma citação de Leão Denis, esse Leão Denis com essa carinha que eu adoro. Gente boa. O Cristo veio substituir a lei do temor pela lei do amor. Todas aqueles regramentos a que ele transformou, a que ele disse que veio dar cumprimento. Porém, quando a mulher ia ser apedrejada, ele, que também era um estudioso, que também era um mestre diante dos outros, ele também chegou e disse: quem tiver pecado, atira a pedra. Aquele medo que ela teve naquele momento de receber a sua pena capital, que era a pena de morte, era para ser apedrejada até a morte. Aquele medo que ela sentia foi substituído pelo amor que ele pôde dar. Todas as sentenças de morte, as pessoas que tinham ficado com deficiência física, sentença de morte naquela época que era a exclusão de todas as pessoas que ficassem com alguma deficiência ou que nascessem com alguma deficiência. Dentro dos evangelhos nós também contamos várias histórias onde essas pessoas deficientes estavam em volta de um tipo de fonte milagrosa, de água milagrosa, aguardando ali chegar um momento do milagre, de uma transformação daquele estado físico deles. Né? Essa exclusão também atinou Jesus a entrar nesses locais e fazer cegos enxergarem, fazer outros paralíticos caminharem, fazer aqueles que estavam com lepra, uma doença também estigmatizante, retornarem, entregarem as suas capas, porque quem tinha lepra recebia uma capa para ficar longe se você visse de longe, você já estava com a capa que era do governo que dava. Então, em um momento ele falou: vai, entregue a sua capa. Todas as estratégias de exclusão, Jesus veio para mostrar: eu quero oferecer a estes excluídos, a estes marginalizados, todo o amor que o primeiro mandamento impõe. Porque o que é mais importante dentro de tudo é este amor, é este sentimento, é esse movimento, inclusive. Porque ele não ficou só nas palavras, dizendo, ele foi lá e fez. Tanto porque ele tinha autoridade moral, tanto porque ele tinha um magnetismo incrível, um poder de cura, dos grandes espíritos de escola que ele é, mas também por tudo isso que ele tem um coração mais puro e mais cheio de amor que é possível, Amar a Deus é viver de acordo com suas leis, respeitar a vida, praticar o bem, cultivar valores espirituais. Essas são reflexões de Joana de Ângeles, a fala de Jesus naquele momento tinha um poder espiritual e magnético muito grande, mas para estes doutores da lei era como se ele estivesse estimulando algum tipo de revolta, algum tipo de... Quando ele disse curou dia de sábado, por exemplo, foi a maior loucura. Os fariseus ficaram todos revoltados, porque ninguém podia colher, nem curar, nem pescar um peixinho no dia de sábado. E ele foi lá e curou no dia de sábado, dentro de uma sinagoga, e depois ainda saiu e colheu uma plantação, porque estavam todos os discípulos com fome. Ele foi completamente fora do ordenamento que era imposto naquela época. Mas por quê? Porque a fome não espera. Porque a doença não pode esperar mais nem um minuto. É a oportunidade que eu
corrija, mas ele quis dizer assim, né? E aí a gente vai para esse amar a Deus, o primeiro mandamento. E como é amar? Primeiro, o que é Deus? Que é a primeira pergunta da nossa codificação no livro dos Espíritos. O que é Deus? Porque é muito importante, se a gente não souber o que é, ou quem é, para alguns que ainda se apegam à imagem, né, de Deus, se a gente não souber, a gente não tem como amar, porque nós ainda somos materialistas. A gente não ama o ar que a gente respira, embora devesse amar. Quem estava passando por dificuldades respiratórias em algum momento deve ter amado a hora que o oxigênio entrou livremente pelas suas vias aéreas. Mas nós estamos aqui respirando nem chite para o oxigênio que está entrando nas nossas vias aéreas. Nem estamos ligando, só vai ligar se tem uma falta de ar em todo mundo. Aí você vai ver, porque assim como a gente só liga para os nossos órgãos internos, na hora que o fígado não funciona. Aí você diz, tem alguma coisa errada aqui. Vou me cuidar a partir de agora. Então a gente tem que conhecer Deus para amar a Deus. Como é que a gente conhece Deus? Sabendo que Ele, para nós espíritas, é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente ama a Deus dentro do nosso contexto, seguindo as suas leis e amando a todos. Que aí a gente vai chegando. Então, respeitar a vida. A gente ama a Deus quando a gente cuida do nosso corpinho, quando a gente se trata bem com respeito. A gente ama a Deus quando a gente cuida dos animais, quando a gente cuida da natureza, quando a gente se preocupa com a coletividade com o outro, quando a gente se preocupa em cultivar valores espirituais, em praticar o bem, quando a gente se preocupa com algo além das contas que a gente tem para pagar, da comida que tem para fazer, do trabalho, dos nossos próprios, da satisfação dos nossos próprios prazeres e necessidades. Quando a gente passa dessa visão egocêntrica e passa a enxergar o que está à nossa volta, tudo que está à nossa volta, todo sofrimento, toda dor, todas as iniquidades, tudo que existe fora de nós. Porque embora Deus esteja em nós, Ele está também em todo lugar. No grãozinho de areia, até a mais perfeita hora da criação, que dizem que somos nós, né? Acho que deve ser. Amar a Deus, de tudo que nós conhecemos, né? É viver de acordo com os valores do Espírito. Aí traz uma citação de Joana de Ângeles. É estar conectado com esse elemento invisível, com essa causa primária de todas as coisas, com essa inteligência suprema, com esse eu superior que algumas pessoas chamam, com essa força maior que reside em tudo que existe. Você estar conectado com o Deus que habita dentro de você e sentir esse Deus que habita dentro de você. Estar conectado e viver de acordo com os valores espirituais é entender de uma vez por todas: eu sou um espírito. Eu sou um espírito e fui criado pelo amor de Deus. Porque Deus quis. Somente por isso. Quando a gente entende isso e a grandeza disso, a gente passa a entender que Deus desejou que a gente crescesse, que a gente evoluísse, que a gente sentisse Ele em cada um dos nossos momentos. Porque não
pai pulou. Assim não, né? Então, tem aqui pensamentos de André Luiz, né, que dizem: ninguém evolui sozinho. Eu não vou ter a foto de André Luiz, por isso que eu achei estranho. Aprendemos nas nossas relações, com as nossas famílias, com o trabalho, com a nossa sociedade. Amar ao próximo, passando de amar a Deus sobre todas as coisas, entendendo que Ele é essa inteligência suprema, que nós estamos aqui porque somos criações desse magnífico Criador. E pelo seu amor infinito, tudo existe, tudo se movimenta, todos os planetas, todas as existências. Não tem um ponto sem nó no universo. Tem até uma assinatura no universo que diz: Deus organizou cada uma dessas coisas. É uma fórmula matemática. Quem tiver interesse, pesquise a sequência de Fibonacci. Porque isso está em tudo que existe aqui no desenhozinho das impressões digitais da gente. Tem essa mesma sequência divina. Aqui na formato da nossa orelha, se botar para calcular, vai dar o número nesse arco de todo mundo, e cada um tem uma orelha. Mas todos vão dar a mesma fórmula matemática. Os caracóis, os desenhos das borboletas, a planta quando nasce o broto, ela vem desenrolando assim, não fica toda emboladinha assim? Aí vai, aquilo ali é o número da sequência de Fibonacci, que foi associado por estar em tudo que existe no universo infinito, no caminho que percorre os planetas, como é o nome, gente? Não lembro esse nome. Ai, gente, o nome nesse formato que o planeta anda, a volta está assinado por Deus, assim como tudo. Então não tem nada fora de uma organização divina, não tem nada que seja vindo por acaso. Quem ainda acredita em acaso, desacredite, porque Deus programou todas as coisas. Agora não é assim não, como o joguinho de marionete que algumas pessoas pensam: Deus está me castigando. Não é desse jeito. Deus criou leis para reger toda essa criação magnífica. E todos os objetos, todos os animais devem seguir essas leis. As normas. O problema é que nós temos uma rebeldia terrível e a gente não quer, porque fomos dotados de um maravilhoso livre-arbítrio. Porque os animais todos os dias eles sabem o que tem que fazer. De manhã acorda, canta, passarinho, voa, sabe o dia de reprodução, sabe o dia de viajar, porque tem animais que fazem migrações. Ele sabe o dia de viajar, sabe o dia de voltar. Como é que ele sabe? Como é que eles sabem a volta? Se morrer a mãe, os filhotes que não aprenderam ainda vão também, porque está em um DNA colocado por Deus em cada um dos seres de Deus. O DNA mesmo, inclusive. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente não ama toda essa organização e não valoriza tudo isso? Não é? A gente esquece, é por causa disso. A gente não fica parando para pensar em tudo isso. Os peixinhos do mar. Eu achei uma coisa na vida de Valdo que contou isso uma vez no colégio. O peixe vai lá no hemisfério norte, coloca umas ovas dele lá e morre assim que coloca as ovas. Ele sai daqui do hemisfério sul, da Argentina, de outro lugar, vai lá, coloca os ovos lá. Morre assim que coloca esses ovos. Os filhotinhos que saem dali voltam para o mesmo local de onde saíram os pais. Quem ensinou isso aí? Quem ensinou a abelha os trabalhos que elas têm que fazer dentro da colmeia? Cada um com sua tarefa, formigas. É o código genético que Deus colocou em tudo que existe. Então, bora prestar atenção. Porém, seguindo o mandamento, amarás a esse Deus incrível
precisar sair desse local. Pode ser quando adoecer, pode ser quando ele precisar comprar alguma coisa para comer, pode ser. Ou alguém vai lá levar para ele, se ele não for sair, mas ele vai precisar de alguém. De algo ele vai precisar para a existência dele. De algo não, de alguém. De alguém que esteja disposto a ajudar. Então essa pessoa que decide viver sozinha, fugindo, talvez, não estou dizendo que é opção também, solitude é bom, né? Para quem deseja isso para a sua vida. É legal, né? Mas você nunca vai deixar de conviver. Você vai trabalhar, né? Em algum momento você vai estudar, vai frequentar uma casa espírita, vai ter momentos com pessoas e as pessoas vão te desafiar. Porque é aí que está o X da questão. Cada um com o seu jeitinho diferente, vai chegar uma hora que vai pisar no calo. E aí a minha sogra me disse, qual é o tema da palestra hoje? Eu disse, amar ao próximo, como assim? Ah, minha filha, tá difícil demais de amar o próximo. Eu disse, por que, sogra? Ela disse, porque o próximo também não está facilitando. E eu disse, mas é este próximo que não facilita, é esse que mais a gente tem que amar. Esse, inclusive, é o que mais precisa desse amor. É o que mais está necessitado, pulsando e pedindo para ser amado. É essa pessoa que traz mais dificuldade na convivência. É a pessoa que não é que mais, é a que mais necessitada do amor. Então, quem é o próximo? Todos os que precisam de nós, independente de religião, de posição social, de afinidade. E aí, quando Jesus pergunta, quando o doutor da lei pergunta quem é o próximo, além de responder aquilo, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Aí ele conta aquela história que todos nós sabemos, que ia um homem descendo de Jerusalém para Jericó, e os bandidos pegaram ele, assaltaram, bateram, deixaram todo ruído na estrada. E aí veio um sacerdote, passou, olhou e seguiu a viagem. Veio um levita também, que era um doutor da lei. Passou também, olhou. E veio o samaritano. Quem é o samaritano? É alguém que era odiado por todo mundo naquela época. Era o marginalizado daquele momento. Era aquele que ninguém gostava, era o samaritano. Nem que o judeu se dava bem com o samaritano. Aí foi o samaritano acudir o judeu. Porque o samaritano não queria seguir aquelas regras todas. Não achava que era tão importante. Todo de tempo em tempo está fazendo essa viagem para rezar mais Jerusalém, para fazer esse ritual todo e tal. Então eles não aceitavam os samaritanos por causa dessas coisas miúdas da convivência social que eles não queriam fazer, como todo mundo fazia. Então foi esse o que foi ajudar, o que limpou as feridas, o que hospedou a pessoa, o que além de hospedar a pessoa e pagar a comida da pessoa, ainda deixou um dinheirinho a mais para que se essa pessoa precisasse de mais alguma coisa, quem ia hospedar tivesse condição de prover tudo que aquela pessoa precisava. Olha como foi além do samaritano. Ele não tirou só da estrada, ele não botou só em pé e limpou as feridas. Ele hospedou em um local. Como ele não podia ficar, que ele tinha que seguir a viagem dele. Ele deixou dinheiro para todas as necessidades, pagou toda a alimentação e ainda deixou um dinheirinho na pessoa. Preste atenção que tem esse detalhe do dinheirinho de sobra. É um detalhe importante. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí a gente vai passar pelo momento de amar a si. Deixa eu me achar aqui na minha papelada, que eu posso esquecer alguma coisa. Eu nem estou mais aqui, é só o apego.
para cuidar do marido, do filho, das necessidades da casa, de tudo que é necessário para manter a vida funcionando dentro de uma família. Ou até que não seja uma mulher, né? Tem homens também que têm esse hábito. Mas eu estou dando esse exemplo porque é mais comum que a mulher esqueça de si para cuidar do outro. Em algum momento, por uma amiga, por uma pessoa que a gente gosta muito, mesmo que a gente esteja passando por um momento ruim, se é amiga, eu estou passando por isso. Você sai, esquece do seu problema e vai lá cuidar da sua amiga comigo. Né? Isso é algo comum para o coração feminino. A gente fazer isso. Porém, muitos e muitas acabam esquecendo efetivamente de si mesmos. Não se cuidam mais, esquecem de que tinham hobbies, de que gostavam de fazer determinada coisa, que já não fazem mais, que gostavam de sair, de caminhar, de passear, de conversar, que gostavam de frequentar a casa espírita, e de repente nada dá tempo, porque eu estou sempre voltado ao cuidado daquelas pessoas que eu acredito que precisam de mim. Eu fui para o hospital 2 vezes por causa dessa chikungunya. E aí quando chegar lá, a médica dizia assim, vai ter que ficar, não posso ficar. De jeito nenhum eu posso ficar aqui. Uai. Eu não posso ficar aqui porque eu tenho filho pequeno. A senhora acha que tem filho pequeno pode ficar internado no hospital? A senhora vai me dar um remédio, eu vou para casa, cuidar do meu filho mesmo. Assim, aí 2 vezes que eu fui, não umas médicas desmaiadas. A médica disse assim, mas você tem que saber que você precisa, tudo vai funcionar na sua casa. Você precisa cuidar de você, para você estar inteira para cuidar. Só vai na minha cabeça não existe isso. Só eu que sei fazer. Eu sou essas que esquecem. Nessa hora da doença, minha filha, eu tenho uma mãe, eu disse a médica, eu tenho uma mãe na cadeira de roda e um filho pequeno, quem é que vai ficar lá? Eu não posso vir, eu não posso passar uma noite aqui tomando soro. Me deu uma receita, qualquer coisa que eu vou para casa. Porque dá certo na minha cabeça, só dá certo se eu estiver lá olhando. Mesmo eu o tempo todo deitada, moída, não podia fazer nada por eles dois. Aí eu queria estar ali olhando, tá tudo bem. Essa nossa necessidade, às vezes, de ter controle sobre tudo. É uma análise que eu preciso fazer, mas que talvez vocês também precisem fazer sobre si mesmos. Porque, às vezes, a gente precisa de um tempo para nós. Às vezes, a gente precisa, né, Tony? A gente precisa se cuidar. E outra coisa, a gente precisa reconhecer o nosso próprio valor. Isso é para todos. Tudo que eu falei aqui é para todos. Essa coisa do cuidado, porque é mais feminino, né? O homem pode ter o que for. Ele sai para trabalhar, que é o que ele acha que ele tem que fazer. Se ele estiver doente, Deus o livre, porque parece que vai parir uma hora. Porém, não agravando, não querendo criar confusão entre os sexos, a gente sabe que existe uma diferença de organização biológica, mental e emocional. As mulheres estão mais voltadas para essa coisa de emoção, né? De cuidado, dessa demonstração. Então, amar a si mesmo, autorrespeito e equilíbrio, cuidar da sua saúde física, mental e emocional, né? Perdoar-se, oh meu Deus, como é importante. Perdoar-se. Não ficar com aquele sentimento de culpa por qualquer coisa que tenha acontecido em algum momento, por qualquer coisa que você tenha dito em algum momento sem pensar direito, que às vezes fica na nossa mente, para que eu falei? Para que eu fiz aquilo? Há 10 anos atrás,
é ser amanhã melhor do que a gente foi hoje. Não tem outra receita. O que a gente precisa fazer para se sentir pleno e feliz é amanhã ser melhor do que a gente foi hoje. Então, essa busca constante por crescimento e evolução ressoa nisso. Você tem um pensamento crítico sobre as suas próprias ações e entender: se eu errei, amanhã eu vou ter a oportunidade de fazer diferente. Deus queira, né? Porque vai que de noite a gente é chamado de arrasto, como diz o povo, e aí vai ter que fazer de uma outra forma no mundo espiritual. Mas enquanto a gente tiver a oportunidade de nascer toda manhã, que é isso que acontece, a gente faça melhor nesse dia. Quem não se respeita dificilmente respeitará o outro. Não adianta, em cada uma temos que respeitar a nós mesmos para oferecermos esse respeito, para que a gente entenda o outro. E isso está muito com os espíritos superiores. O nosso anjo guardião, o nosso mentor, o espírito que nos acompanha, que nos orienta, ele não fica triste com nós como filhos, que eles ficam arrasados quando a gente faz uma coisa errada. Ele ficou lá só olhando: meu Deus, como é difícil cuidar dessa criatura, da pessoa, não vai fazer. Não, eles sabem que a gente pode cair. Eles podem ficar tristes quando a gente se fecha para as orientações deles. Pode ficar triste assim, mas eles também sabem que pode acontecer. Eles são mais elevados do que nós. Uma coisa que o espírito mais elevado do que nós sabe é porque ele já passou por aquele processo. Ele sabe que a gente vai crescer variadamente. Você pode ficar paralisado ali pela sua rebeldia um tempo ali, mas uma hora vai vir a oportunidade e você vai evoluir. E ele sabe disso. A gente faz um planejamento reencarnatório junto com eles, né? Eu acredito que eles também ficam animados para que a gente venha para cá, para que a gente consiga despertar aquela virtude que a gente achava que a gente prometeu de alguma forma para nós mesmos, que a gente ia despertar, que a gente ia oferecer esse perdão, que a gente ia amar o nosso inimigo que a gente recebeu agora no ventre, no colo. Mas aí, a gente na hora tem uma dificuldade assim. Então, os espíritos evoluídos sabem que a gente vai conseguir. Então, ele respeita esse seu poder. Então, quando tem alguém errando, que em vez da gente acolher e falar assim: ó, pra ali, ó, menina, não faz nada certo, fulano, tem jeito não pra ele. Isso não é pensamento de espírito elevado. Que estes somos nós. Não somos espíritos elevados. Não sei qual é o poder para alguém que não está conseguindo ainda fazer alguma coisa. A gente está sempre mostrando o que a gente enxerga no ali, fulano, gritando desse jeito com uma criança no meio da rua. Não é assim. Fulano vai aprender, Ciclano vai aprender, e nós também nas nossas dificuldades vamos aprender. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito e no seu caminho. Porque esse processo de evolução é algo que a gente faz sozinho. Ninguém faz por nós e nós não podemos arrastar ninguém. Por mais que você queira trazer a família toda puxar, não vai. Só vai se eles quiserem. Porque nós temos auxílio durante o nosso processo de aperfeiçoamento. Mas a decisão de me transformar, só eu posso. A decisão de mudar o meu pensamento nessa hora, que eu tenho um pensamento mesquinho, na hora que eu tenho um pensamento de maledicência, só eu posso paralisar isso. Porque isso ainda está na minha esfera mental. Talvez eu não diga a ninguém, mas dentro da minha cabeça eu estou julgando todo mundo. E só eu posso fazer isso por mim. E aí, para fechar, né?
todos nós. Entender que salvar-se de alguma forma, salvar-se no sentido de sentir-se completo, sentir-se em comunhão com Deus, construindo esse reino que Jesus disse dentro dos nossos corações, a gente precisa vivenciar essa caridade. E a caridade não é somente doar as coisas, não é somente aquela versão da caridade que é a benevolência. A caridade é um movimento forte e poderoso que a gente faz em nós de olhar fora da nossa esfera para entender quem é esse próximo que está precisando mesmo de mim. O que é que eu posso fazer mesmo dentro aqui? Tenho que fazer o quê para estar sendo amoroso e carinhoso? Não é apenas, como falou, também é uma compreensão de paciência, de perdão, de cuidado com o outro, cuidar da nossa palavra, que a nossa palavra é terrível, a nossa palavra é um dardo triste às vezes no coração de alguém. E ser a pessoa que lança esse dardo é uma coisa muito triste, porque você simplesmente esquece o que você falou e a pessoa fica com aquela boca pensando em você e emitindo essa vibração na sua direção. Você já esqueceu o que falou, mas falou, se comprometeu. E ser caridoso é entender que eu preciso ser indulgente, que eu preciso respeitar o processo do outro, que eu preciso olhar para o outro com respeito e entender que ele não alcança algo que eu acho que é o certo ainda, mas que ele alcança inúmeras outras coisas que eu também ainda não consegui. Conseguir enxergar potências nas pessoas, não só as suas dificuldades. É muito comum a gente estar na convivência com algumas pessoas, principalmente marido e mulher. Você só enxerga o que o marido faz de errado. O que o homem faz de bom, misericórdia, esqueceu. A gente precisa enumerar na nossa mente as coisas do marido e da mulher também, viu? Olha o que a mulher faz de bom. Não enxergue só os momentos em que a pessoa tem a dificuldade de convivência. Não enxergue só os momentos que está naquele azedume. Enxergue também as coisas boas que o outro faz. Porque a gente precisa enxergar as pessoas em suas potências. O que faz de ruim marca mesmo. Mas se você for fazer uma listinha, o que faz de bom é maior. Pode crer. A não ser que seja violência, grave ameaça e coisas terríveis, aí ninguém tem que suportar, não. Mas aquelas coisinhas da convivência diária que a gente sabe, às vezes com um colega de trabalho, não só marido e mulher, mas com marido e mulher escancara. Você não faz nada aqui. O colega de trabalho a gente guarda, mas em casa é um negócio. A gente não consegue. Eu trouxe a Vera Rodrigues falando que caridade é amor em movimento, para a gente não esquecer que a gente precisa dar um passo. Não é algo que você faz parado, só compreendendo, só achando tudo lindo, só tudo são estrelas e flores no estômago. Não. Você tem que se movimentar. Você tem que entender o que você lançou um dado que machucou a pessoa, vá lá, diga a ela, naquele dia eu não estava bem, me desculpe. Eu falei sem pensar, não pensei que aquilo ia te machucar também. Esse movimento aqui é necessário, porque senão não vai dar. Você ficar só na sua cabeça, eu realmente não queria machucar ela não, minha intenção foi essa. Não adianta nada para outra pessoa. Você tem que ir lá e tirar aquele peso dela, às vezes é só uma palavrinha que você diz. Muda toda uma vibração, aquela nuvem escura que estava ali. Se dissipa. Tem uma história. Aqui eles estão. Um homem visitou um sábio e disse: eu quero iluminar o mundo.
às vezes, dentro de uma residência. Comece ali, acenda a vela, acenda uma luz ali naquele lugar, para depois você querer salvar os outros, para depois você querer iluminar os outros. Nós queremos transformar a humanidade, mas às vezes a gente não sabe que a caridade vai começar dentro do nosso lar. A caridade vai começar nesse companheiro, nessa companheira que passam a ser indulgentes com o erro do outro, com as dificuldades do outro, que vai passar a ter uma convivência melhor por causa justamente desse olhar mais carinhoso nas dificuldades que alguém tem, alguém da sua convivência. Não é? Então, a caridade vai começar dentro da casa de vocês, dentro do seu ambiente. Primeiro na sua casa interna, depois você vai passar a iluminar a sua porta. Filhos difíceis que respondem, que são tudo normal. Filho responder, inclusive, é normal. A gente não respondia, talvez, porque se a gente respondesse, não tinha mais nenhum dente na boca. Mas hoje, como nós não estamos mais batendo, graças a Deus, né? Está sendo mais difícil essa cultura de bater nos filhos. Os filhos hoje podem falar o que eles pensam, o que eles sentem. Isso na minha época ainda era inaceitável, não tem como. Se você falasse uma coisa que seu pai sua mãe fez errado, meu Deus do céu, hoje eu tinha dado aqui de chave. Né? Então, vamos cuidar destes que estão ao nosso lado. Desse filho rebelde, vamos acender a luz para ele, mas primeiro acender de nós, porque tem várias áreas da psicologia aí falando, né, sobre como o filho desperta os nossos próprios traumas. Então, como é que a gente vai ser carinhoso com ele, se aqui dentro ainda tem aquela ferida da menina lá que não podia falar? Se eu ainda tenho essa ferida da menina que não podia falar, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Não fale assim comigo. Calça. Senão eu vou quebrar a sua cara. Né? Não, aí eu vou parar e vou dizer assim, meu filho, vamos sentar. Né? Nem toda hora eu faço assim, viu, gente? Mas a gente tem que tentar. Porque quem está respondendo ali naquela hora com tanta agressividade, com tanta raiva, não é o seu eu consciente. É a dor que você tem. E quando você era criança, você não podia responder. Então, várias coisas que a gente traz guardado de abandono, né? De tristezas que nós tivemos durante a nossa infância, seja lá qual for, né? A gente vai reproduzir de alguma forma quando esses filhos chegarem. Então, é bom que a gente primeiro acenda a luz interna, ok? Cuide da sua dor, para depois você cuidar do outro, certo? Vamos ver os inimigos do amor. Por que a gente não consegue, gente? O que acontece nessa nossa cabeça, nesse nosso sentimento? Por que a gente não consegue vivenciar esse amor da forma como Jesus falou, da forma como ele vivia? Porque o orgulho e o egoísmo ainda são as maiores chagas da humanidade e ainda estão dentro de cada um de nós aqui. Quem achar que não é orgulhoso e egoísta, não precisa levantar a mão, não. Eu só vou dizer que você está enganado. Somos todos ainda orgulhosos e egoístas em diversos momentos. Quer ver alguém pisa no seu carro? Por que a gente se... Por que essa pessoa que você lançou o dado doeu tanto lá no coração dela? Não era para ela doer. Era para ela dizer assim, Iramar não estava bem naquele dia, foi por isso que ela falou, não é que ela sente bem. E aí eu protegia o meu próprio campo energético, espiritual, emocional, e Iramar que ficasse com o dado dela, que ela que estava com o problema, não sabia. Então,
Eu sei que eu sou. Eu amo a Deus. Eu reconheço a grandeza de Deus em tudo que existe. Eu reconheço que eu sou parte de toda essa grandeza. Eu sigo esses mandamentos e sigo vendo, me esforço para seguir. Então não tem porquê qualquer coisinha que vier de lá me atingir, me derrubar. Qualquer palavrinha, tem coisas sérias que vão falar. Mas qualquer coisinha não pode. O nome disso aí, melindre, é orgulho. Eu posso ser egoísta ainda? Posso. Somos todos. Porém, temos que ter consciência para analisar os nossos próprios comportamentos e dizer assim, vixe, agora eu estou sendo egoísta, estou pensando só em mim aqui, estou pensando só nas vantagens que tem para mim, não estou pensando na coletividade aqui que convive comigo. Eu quero. Não tem gente que é assim, porque é uma coisa. Não tem nada a ver se você não gostou. Eu quero e agora. E não é assim, o nome disso é egoísmo. Porque dentro de uma família, alguém pode querer comprar um carro de R$200 mil. E não ser legal para o orçamento familiar. Mas eu quero. Mesmo que todo mundo da família vai passar por privação, necessidade, eu vou querer isso aqui, porque eu preciso matar essa minha desejo, né? Na verdade é um desejo, é um sonho às vezes. Tudo pode ser conversado, ou algo importante para a pessoa demais, mas às vezes não é. É a satisfação de um ego, de um desejo, às vezes infantil, né? E a gente precisa organizar isso de nós para entender realmente eu ainda estou sendo assim. A caridade e a humildade não podem andar separados. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto falando somente sobre isso aí. Que não tem como ser caridoso sem ser humilde. Sem reconhecer que eu ainda sou tudo. Como o Chico disse, né? Aí a Ana disse a ele, você nunca mais se compare ao que foi o verme. Nunca mais se compare ao verme. O verme tem uma utilidade que você não faz ideia. E Ana respondeu isso a Chico Xavier. Imagine nós. A gente precisa reconhecer que somos seres em crescimento, que temos milhões de dificuldades e que o outro também tem direito de ter. Porque ele também ainda está nesse mesmo estágio. Estamos todos aqui no mesmo lado. Então vamos entender que o caminho não é você resolver agora, não você vai dar orgulhoso nem egoísta. Não, o problema é só você reconhecer na hora que vier o sentimento, na hora que vier uma atitude que reflita esses dois, eu entender, olha aqui a hora que eu fiz. E aí você vai estar cada vez mais atento, porque se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. É o esforço, não é conseguir efetivamente. É estar consciente, estar desperto. Então, como posso amar mais hoje? Nesse pedacinho aqui, eu quero fazer uma proposta para vocês, se todos aceitarem, ficar de pé, por favor. Façam essa caridade. Nós vamos. E eu consegui ficar de pé, meu Chico ia me deixar. Eu achei que eu ia descer. Eu quero que vocês pensem, durante essa semana que vai começar, como é que vocês podem ser mais caridosos? Mas não é para pensar algo espetacular, muito grande, algo dentro da sua própria convivência, algo que tem me perturbado, né? Algo que tem acontecido aí nas convivências, no trabalho, em casa. Pensem agora, não vai precisar dizer para mim,
né? Vocês vão pensar uma coisa bem simples para vocês fazerem durante essa semana. Eu vou dar referência para vocês terem. É uma coisa muito simples. Para vocês caminharem nesse amar durante essa semana. Pensando nesses conflitos humanos, nessas nossas dificuldades, no consolo que a gente às vezes pode dar a alguém, né? No cuidado, no socorro, sei lá, alguma coisa que passou aí pela cabeça de vocês. Pronto? Vocês vão dizer essa coisa somente para a pessoa à sua esquerda. Quem estiver aí no cantinho vai. Vocês vão dizer essa coisa para a pessoa à sua esquerda. Diga aí, ó. Caladinhos, é segredo de vocês. Mais grande. Ele está aí sozinho. Pensou? Silêncio, não conta o segredo do amigo. Miramar, você recebeu o seu? Ela te disse. Você passou, mas ela te trocou. Ah, você trocou? Tá ótimo. Então, vocês, durante essa semana, vão se comprometer a fazer na vida de vocês o que o seu colega planejou para a vida dele. Ainda bem que a gente pensou a mesma coisa. O que você iria fazer, quem vai fazer é o seu colega da esquerda. Certo? Vamos trocar. E aí, vejam como vai ser essa experiência. Tentem efetivamente fazer durante a semana esse desejo, essa caridade que o seu colega do lado queria fazer. Foi? A mesma coisa. Pode ser no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar. Vamos aprender e liberar esse amor. Porque, na verdade, ninguém está desprovido de amar. A gente se tranca por diversos motivos. Mas a gente precisa liberar esse sentimento. Porque tem gente que é de uma amorosidade tão grande, mas que veste de uma casca, de uma dureza, de uma rigidez. Bora soltar? Bora soltar porque vai fazer bem para você, vai fazer bem para a sua convivência, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para o universo, porque já está a nossa carga. Vocês estão sentindo